Glória a Deus. Quem está feliz aí, dá uma glória a Deus aí. Aleluia. Nessa noite viemos para adorar, viemos para exaltar o nome santo do Senhor. Amém. Eu já te convido a abrir o teu coração, a abrir os teus olhos espirituais nessa noite, para que o Senhor venha agir no nosso meio, para que o Espírito Santo de Deus venha tocar o nosso coração, venha tocar a nossa alma e venha fazer coisas novas no nosso meio nessa noite. Glória a Deus. Eu te convido já a abrir a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 1, Marcos capítulo 2, versículo 1. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Marcos capítulo 2, versículo 1. E diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Você pode dar uma salva de palmas para essa cura que aconteceu ali? Aleluia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ali nós vemos um paralítico que não saía do lugar, mas quando ali aqueles 4 homens se uniram e tiveram uma ideia de pegar aquele paralítico e levar até Jesus, para que Jesus curasse ele. E eles tentam ir, mas a casa estava cheia, né? E não dá para eles passar com aquele paralítico por ali. E um deles tem uma ideia ousada, né? Vamos atravessar ele pelo telhado. E ali eles sobem aquele homem no telhado, eles abrem a telha e desce aquele homem pelo telhado. E a palavra diz: Jesus, vendo a fé deles, né, curou aquele homem, através da vida daqueles homens que foram usados por Deus para levar ele até ali, né? O que eu aprendo com essa palavra? Que muitas das vezes a gente não sabe como fazer, mas o Espírito Santo abre o nosso coração e mostra o que devemos fazer. E aqui eu aprendo também que nós precisamos um dos outros, porque quando sozinho aquele paralítico não podia chegar até Jesus, mas quando aqueles homens se unem, quando eles unem um propósito, quando aqueles 4 homens unem os seus propósitos, coloquem os seus propósitos no Senhor,
eles conseguem chegar até Jesus. E Jesus olha o quê? A fé daqueles homens. E que Jesus possa fazer isso conosco nessa noite, olhar a nossa fé, olhar o nosso coração, olhar o nosso caráter nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas de uma coisa eu sei, que o Espírito Santo, Ele vai fazer a obra dentro do teu coração. Aleluias. E assim o Senhor curou aquele homem, né? Colocou as mãos sobre ele e falou assim, ó, pode ir. E liberou ele, né? E para um paralítico é muito importante, não sei, né? Mas o coração daquele homem com certeza estava triste, mas o Senhor Jesus naquela noite o alegrou. E se você entrou aqui triste, nessa noite o Senhor vai te alegrar. Você pode ter certeza disso. Talvez você entrou cansado, você entrou desanimado, eu não sei como está teu coração, mas de uma coisa eu sei: a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluias. Você pode ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Abra o teu coração nesse momento, deixa o Espírito Santo levar você. Nós possamos nessa noite morrer para a nossa vontade, morrer para o nosso eu, para a nossa carne, e falar: Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui dentro de mim, Tu és bem-vindo dentro do meu coração. Faça a sua obra nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos, fala o que você está aí no seu coração, fala com o Senhor, abre o seu coração para Ele aí onde você está. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai soberano, Senhor, nessa noite nós estamos aqui, Senhor, e nós viemos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradecer, Senhor, pelo ar que nós respiramos, pela casa que nós moramos, por tudo que o Senhor tem feito, por todos os milagres, por todas as maravilhas, por tudo aquilo de bom que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos. Senhor, eu já te peço nessa noite que toque a cada família aqui representada. Se entrou alguém doente nessa noite, possa sair curado. Se entrou, Senhor, alguém triste, que possa sair sorrindo e saber que o Senhor é o Deus que está na frente de toda batalha, de toda guerra. Se entrou aqui alguém nessa noite fraco, que o Senhor possa fortalecer, Senhor. Se entrou alguém aqui nessa noite sem esperança, que o Senhor possa, aleluia, ser a maior esperança do coração na vida dessa pessoa. E nós pedimos, Senhor, faça a tua obra, derrama do teu Espírito no nosso meio, sobre nossa carne, derrama, Senhor, tire, Senhor, toda a obra da carne, coloca as obras do teu Espírito Santo. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Vai de encontro, Senhor, tira toda a tristeza nessa noite, toda a decepção, toda a frustração, Senhor. Que nós possamos, Senhor, entender os seus propósitos, Senhor, e saber que o Senhor é aquele que nos chamou, saber que o Senhor é aquele que está acima de todas as coisas, saber que o Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono, e nós somos os teus servos nessa noite. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, e que o Senhor derrama do teu Espírito aqui nessa noite, para que possamos, Senhor, ficar ligados com o Senhor, em nome de Jesus. Vamos dar uma boa noite ao Espírito Santo. 1, 2, 3. Boa noite, Espírito Santo. Dê um abraço nele aí, depois dê uma salva de palmas bem forte para ele nessa noite.
diz o meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. És minha colher, minha herança. diga neste lugar, nesse lugar. Tu és real. Vou me pegar totalmente. Oh, teu toque abrir os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, Entender. Se eu me humilhar diante do teu altar E sacrificar aquilo que me custar, os seus ouvidos ao meu clamor. mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Levante suas mãos para dizer isso a Ele. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor,
Levante as suas mãos bem alto assim. Uma vez os filhos do Senhor já cantaram essa canção. Os filhos que foram tão rejeitados pelas outras tribos. Os filhos que foram tão massacrados com calúnias. Até que um dia o Senhor se revelou a eles e escreveram as mais belas canções, que mais vale um dia no átrio do Senhor do que em 1000 em outro lugar. Mais vale um dia estar na presença de Deus do que 1000 em outro lugar. Você tem noção do que você está entoando a Ele? Mais vale um dia no coração do Senhor do que 1000 em outro lugar. Se eu me humilhar diante é isso que Ele deseja ouvir. Mais vale um dia no centro que toda a vida. Minha. Você pode aplaudir ao Senhor. Quero te convidar a fechar os seus olhos. O que é importante lembrar é que para que haja uma grande colheita é necessário um grande trabalho também. Quando Elias encontrou Eliseu, ele não estava em qualquer lugar. Ele estava arando a terra dos seus pais. O que acontece é que muitos de nós queremos receber dupla unção, queremos receber dupla bênção, queremos receber tantas estrelas, mas esquecemos do arado. Muitos de nós esquecemos que é necessário arar a terra e preparar o caminho. Porque aquele que há de voltar nos ordenou a isso. Preparem um caminho para o Rei. Esse é o nosso trabalho. Preparar o caminho ao Rei que está voltando. Esquecendo de nós mesmos para se esconder nele. Você pode fechar os seus olhos. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua
mais e mais. O que acontece nos céus? E como serafins que cobrem o rosto, escondo o rosto para que vejam. E que diminua eu, para que tu cresça. É Ele que deve crescer. Aponte Ele, o Santo do Santo. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Embaixo de tuas asas tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. E não preciso. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor. Mais e mais. Mais e mais. Vamos fazer um ambiente do céu aqui nesse lugar. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, eu escondo meu rosto, Pai. escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que Ele cresça, Senhor. para que Ele cresça mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. O Santo do Santo, a fumaça me esconde, Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente Deus descansará. Você pode dizer isso? No Santo do Santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me... Debaixo de tuas asas eu encontro abrigo, meu lugar, só tua graça, tua presença. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, e Ele cresça, eu diminua.
Ele aparece. Esta chave que eu me Constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça. Levante suas mãos. Precisamos aprender a dar lugar ao Espírito Santo. Precisamos aprender a dar lugar ao Espírito Santo. Precisamos aprender a dar a honra ao Espírito Santo. Toda a honra, toda a glória, somente a Ele, somente a Ele, somente a Ele. Se revele, Deus! Se revele, Deus! Precisamos entender que o nosso propósito de estar aqui é para honrar a presença do Espírito Santo. É para honrar a presença do Espírito Santo. Não viemos atrás de cura, não viemos atrás de prosperidade, viemos com sede do Espírito Santo, do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Santo Espírito, neste lugar. Seja bem-vindo nesse ambiente. Seja bem-vindo em nosso ministério, Santo Espírito. O seu fogo é bem-vindo aqui, o seu vento é bem-vindo aqui, Pai. A sua consolação é bem-vindo aqui, Jesus. Todo o seu poder é bem-vindo aqui, Jesus. A autoridade do nome de Jesus é bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. é o desejo do meu coração. Sermos inundados, Pai. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito de Deus, nós te amamos, Espírito de Deus. Nós te amamos, nós te honramos,
Nós também te damos honra, nós também te adoramos. Nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Deus Pai. Nós entendemos quem Tu é na nossa vida. Seja bem-vindo na nossa casa, seja bem-vindo na nossa família, no nosso lar. Seja bem-vindo na vida dos nossos filhos. Obrigado, Santo Espírito, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos mostrado. Obrigado pelos ensinamentos, Santo Espírito de Deus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e dentro de você, você olhasse para você, mas eu gostaria que você não enxergasse você agora. Não olhe para você como você se vê, mas olhe para você vendo alguém pequeno, menor do que você já é. Olhe para você agora como se você estivesse vendo você uma criança, humilde, pequeno, totalmente dependente de Deus, sem capacidade nenhuma. Talvez sem nenhuma autodefesa, sem nenhum orgulho, simplesmente dependente do Pai. Paulo disse que quando o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Senhor, eu não sou nada, o Senhor é tudo. Eu não tenho nada, o Senhor tem tudo. Faça essa oração. Eu não posso, o Senhor pode. Eu não tenho, o Senhor tem, Jesus. Eu me diminuo perante a sua glória, eu me diminuo perante a sua presença, eu me diminuo, Senhor, perante a sua vontade. Que a sua vontade venha estar sobre mim, acima de mim. Santo Espírito, que o seu poder possa se aperfeiçoar em nossas fraquezas nessa noite, nas nossas dificuldades nessa noite. Meu Deus, aonde nós temos dificuldade, nós abrimos o nosso coração para o Senhor, para que o Senhor nos faça forte aonde nós somos fracos. Nós abrimos mão, Jesus, daquilo que é para o Senhor fazer, das nossas preocupações, das nossas vontades, para que o Senhor assuma o controle que é seu, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas para Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Pode se assentar no seu lugar, fique à vontade. Enquanto você se assenta, se você está com a sua Bíblia, ou se você quer acompanhar aqui com a gente, abre em Lucas capítulo 5, versículo 1, para a gente fazer o momento agora da oferta. Eu gostaria de ler esse texto, esse pequeno texto com você. Lucas capítulo 5, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão, com ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam levando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, esse é Jesus, amém? Disse a Simão: Faz-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar.
e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, ou seja, quase afundavam. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse a Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. De princípio, Jesus pega um barco emprestado para poder pregar a palavra de Deus. Um barco que Pedro usava agora para pescar, Jesus agora está usando para pregar. O barco que Pedro usava para ganhar dinheiro, Jesus agora está usando para ganhar almas. O barco que Pedro usava no dia a dia, Jesus agora está usando espiritual. E a primeira coisa que eu aprendo é que você pode usar o seu emprego para você ganhar dinheiro, o seu salário, você pode usar as suas ferramentas para você, mas esteja aberto para que Deus também use as suas ferramentas para ganhar almas, para pregar o Evangelho. Esteja aberto para que o Senhor, porque às vezes a gente não está aberto, eu quero dizer, não prestar atenção. Às vezes a gente tem um direcionamento lá no mundo, às vezes estamos estudando, como os jovens aqui estão, um curso, ou então já estão trabalhando, ou então alguma outra coisa que você esteja fazendo lá fora. Sempre haverá uma porta e um espaço para que Deus pregue através dela. Outra coisa que nós aprendemos é que Pedro pescou tanto peixe, encheu tanto o seu barco, que quase ia a pique. Então ele pega e chama os próximos, ele chama os outros pescadores para dizer: olha, vem nos ajudar, porque se eu não compartilhar, o meu barco afunda. Se você não aprende a compartilhar aquilo que você tem, o seu próprio barco afunda. As bênçãos de Deus vêm para serem compartilhadas, e se você não compartilha, o seu próprio... Eu estava vendo um testemunho do Kaiser, não sei se você conhece. Ele é um jovem que ganhou o primeiro milhão com 18 anos de idade, né? Ele faz eventos na igreja dele, ele chama morada, chama os pregadores e cantores, e ele mesmo paga, entendeu? Com facilidade. Ele está com a meta desse ano agora de atingir bilhões na internet, somente com a internet. E ele disse que o primeiro milhão dele, ele faliu com 1 milhão, após uma entrevista que ele deu. Ele não lembrava para quem, mas ele disse: enquanto eu dava a entrevista, a entrevistadora me perguntou: olha, como você ganhou 1 milhão com 18 anos de idade? Como você conseguiu fazer isso? E foi um dos primeiros a fazerem isso na internet, foi um dos primeiros a ganharem dinheiro na internet. Hoje tem muita gente trabalhando na internet, né? E ele disse o seguinte: ele pegou um livro, não me lembro agora o nome do livro, e ele então diz: olha, é esse livro aqui, foi através desse livro que eu ganhei 1 milhão. Ele pegou toda a glória de Deus, toda a honra que era de Deus, e colocou em um livro pagão, que nem cristão era. Quando ele chega para trabalhar, os sócios que ele tinha, ele não podia passar a firma por nome dele, porque eles estavam com o nome sujo há um tempo, por um outro investimento que ele tinha feito. E quando ele chega na empresa, tinha um segurança, e o segurança diz para ele: você não pode mais entrar. Ele diz: mas como assim? A empresa é minha. Mas ele tinha passado a empresa no nome dos sócios e do irmão dele. Então ele perde ali. Hoje ele conseguiu reconquistar tudo, porque ele aprendeu que a glória é de Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E tem uma canção que ele fala isso. Então, quando eu pego a glória de tudo que acontece na minha vida, por mais pequeno que seja, por mais que seja um começo, nunca dê a glória para coisas, nunca dê a glória para pessoas.
ou para simplesmente até mesmo ensinamentos, dê a glória para Deus, que usou pessoas, que usou ensinamentos para levar você aonde você está e que vai levar você aonde você estará no futuro. Então, quando Pedro aprende a compartilhar o barco, não afunda. Eu creio que isso acontecerá na nossa vida e que tem acontecido, em que vamos pescar com tanta quantidade, em que vamos ter que compartilhar para não afundar. Vamos ter que ofertar, aprender a adorar a Deus com os nossos bens. Eu me lembro de uma história de Moisés, quando está para sair do Egito e Faraó dá uma proposta para ele. Faraó diz assim: olha, vocês podem ir, mas deixem os rebanhos. E nesse momento Moisés fica com mais raiva do que nas outras vezes que ele falou com o Faraó. Faraó disse e deu várias propostas para ele, mas uma das últimas foi essa. Parece que era a última carta que o diabo tinha. E disse para Moisés: não deixe os seus rebanhos. E Moisés: jamais. Como nós vamos adorar o Senhor no deserto? Sem nada para sacrificar. Como, ou seja, trazendo para os nossos dias, como nós vamos adorar a Deus sem ter nada, sem sacrifício? Não só de dinheiro ou coisas materiais, mas como vamos adorar a Deus sem sacrificar as nossas vontades, as nossas paixões? Eu quero que você pegue na sua mão a sua oferta, o seu dízimo. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos ao Senhor todas as ofertas que têm sido entregues nessa casa. Nós abençoamos todos que têm dizimado e ofertado neste lugar. Que a sua palavra, Jesus, mediante a isso esteja sobre nós, nos ensinando, nos direcionando, nos dando graça e poder em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Você pode sair do seu lugar e ofertar na casa de Deus. Amém? Meu Deus, aleluia, Jesus. Tem um assunto que tem queimado no meu coração nesses últimos dias, e hoje veio queimar de novo em meu coração. Eu quero começar lendo com você em Ezequiel 44, versículo 23. O Senhor venha trazer os mistérios de Cristo, os mistérios da sua palavra, Deus, através de nós, em nome de Jesus. Ezequiel 44, versículo 23. Deus está dando uma ordem para os sacerdotes aqui. Se você for ler o contexto, você vai ver que Deus está dando uma ordem e corrigindo certos erros dos sacerdotes, e dizendo o que eles tinham que fazer. E então, agora ele vem cobrando sobre algo que os sacerdotes, o que nos parece, mediante ao contexto, é que eles não estavam fazendo. Os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe darão entendimento quanto à diferença entre o impuro e o puro, entre o santo. Então ele dará entendimento através dos sacerdotes. Ele está falando diretamente com a liderança sobre a importância em ensinar o povo o que é santo e o que é profano. Ele está dizendo que os líderes, os sacerdotes, pessoas que já assumiram um ministério de cuidar de pessoas, ensinar pessoas, e nós sabemos que esse ministério está sobre a vida de muitos, ou até de todos, sobre pregar o evangelho é para todos, mas ele fala diretamente com a liderança, dizendo: olha, ensine o povo
para que eles venham entender. Então, nós conseguimos também identificar, e se a gente estudar a história de Israel, você vai ver que isso aconteceu diversas vezes, do povo confundir e misturar o santo do profano, misturar o puro do impuro, o santo do pecado. E até hoje, no reino de Deus, as pessoas costumam a confundir. Até hoje há uma discussão teológica muito grande sobre cantar músicas seculares ou adorar apenas louvores. É pecado beber só um copo de vinho ou não é pecado? É pecado ouvir música do mundo? Eu que sou líder de jovens recebo essas perguntas diariamente. É pecado ou não é pecado? E eles querem colocar a gente contra a parede, e quando a pessoa ela chega para perguntar isso, já demonstra que no coração dela há um desejo de ouvir então uma música secular. Então já há um desejo no coração, não, mas então eu queria beber um copinho de vinho. Então há um desejo, e não que seja pecado ou não, mas eu peço para que eles vigiem o desejo do coração. Por quê? Você quer tanto ouvir uma música que não adora a Deus? Se eu te falar que não é pecado, o que vai acrescentar na sua vida, né? Talvez não seja pecado, mas vai te levar a ter comportamentos, porque as más conversações corrompem os bons costumes, e uma música secular entra dentro desse versículo, é uma má conversação. Se eu começo a conversar com alguém do mundo e essa pessoa começa a falar coisas que não são de Deus, elas vão corromper os bons costumes que estão em mim. De tanto eu ouvir, eu começo a descer para o coração e então a praticar amanhã. Eu começo a ouvir muita música do mundo, de repente aquilo está no meu coração e de repente eu estou agora praticando certas coisas e acho, não, isso sou eu. Não, mas há um princípio, então eu preciso tomar cuidado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas nos convém. Mas enfim, não é sobre isso que eu vim falar, é sobre separar o santo e o profano. Em Mateus 25, 32, o próprio Jesus, para não ficar só na antiga aliança, Jesus vai dizer o seguinte, Mateus 25, 32: todas as nações serão reunidas diante dele. Está falando do juízo final. E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Aí ele usa um exemplo dos bodes. E colocarás as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, bendito de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mas e os bodes? E o profano? Eu quero ler João 10, 26. O próprio Jesus dizendo: mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus estava pregando e tinha dois grupos de pessoas. Vamos dizer aqui, como ele disse, que são ovelhas e os bodes. A ovelha anda em um grupo e o bode anda sempre separado. Agora eu quero distinguir um pouco aqui e separar um pouco o santo do profano, aquele que realmente é ovelha, e daquele que é considerado por Deus um bode, considerado por Deus um falso cristão, considerado por Deus uma pessoa que ele diz não conhecer, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Minha pergunta é: será que o Senhor te conhece? Será que você ouve a voz dele e ele conhece a sua vida, conhece a sua casa, conhece a sua família? Deus, é lógico que você conhece, porque você é conhecedor de tudo. Pois é, Deus tem todo o poder, inclusive ele consegue não te conhecer se ele quiser. Então, se ele falar: eu não quero conhecer os bodes, ele não vai conhecer.
mesmo sendo Deus que sabe de todas as coisas. Não porque ele não consegue, mas porque ele não quer conhecer, mas porque ele não quer olhar, mas porque ele não quer ouvir. Jesus está de frente para as ovelhas, dizendo, Mateus no 25:35, né? Pois, olha Mateus 25:35. Ele está dizendo para as ovelhas, e olha o que ele diz: pois eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupa e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou como com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Que nós não estamos lembrando, né? E o versículo 40, o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Uma diferença em que a ovelha, ela vive, e acho que nós já ouvimos bastante sobre isso aqui, ela anda em rebanho, ela anda junto, ela procura estar próximo aos irmãos. O bode, quando ele está próximo, ele machuca, mas na maioria das vezes ele prefere se afastar. E no versículo 41, Jesus está dizendo agora aos bodes, Mateus 25:41, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: maldito, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupa e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me vestiram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupa e não ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequenos, também a mim deixaram de fazer, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu quero ler Tiago capítulo 2, versículo 19. Vocês crêem que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. A religiosidade, a religião, ela anda perante uma palavra de: eu creio, eu acredito em Deus. Não, eu sou cristão, eu sou conhecedor da palavra, mas conhecedor da palavra, diz Tiago, que até os demônios são. Mas frequentador de igreja, os demônios, eu acho que ele vem mais na igreja do que muitos aqui, porque ele vem para lutar contra, e ele não falta um culto, nem que seja para ficar lá fora, ou nem que seja para às vezes entrar aqui dentro para tentar atrapalhar, mas ele vem. Um dizimista, um ofertante na casa de Deus, o diabo também investe, e muito, contra os cristãos. Enquanto você está investindo para que a obra aqui Elohim Mendes cresça, ele também está investindo através da vida de outros para que a obra retroceda. Da mesma forma que nós vemos aqui, para poder dar a nossa oferta, para poder pagar o aluguel e as contas, ele também está usando meios para que o aluguel aumente, para que, entende? Então não é sobre fazer uma obra, não é sobre crer, ou sobre estar investindo, ou participando de um culto, mas sobre estar separado disso aqui. E estar separado, o versículo 22 de Tiago 2:22, olha o que vai dizer. Você pode ver que tanto a fé com as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras.
A separação, ela vai ser automática, porque alguns vão crescer e outros não. A separação não somos nós que fazemos do santo e do profano, isso é automático. É o próprio Deus quem faz a separação. E se eu estou em Deus, eu consigo identificar, porque as obras podem até estar juntas, atuando juntas com a fé, mas somente quem vai estar realmente em Deus, porque ter fé e acreditar e conseguir fazer uma obra, muita gente faz, mas dar um crescimento e uma continuidade e dar frutos, porque a palavra também vai dizer que, quando Jesus está dizendo sobre o falso profeta, ele diz: sobre os seus frutos os conhecereis. Porque quem trabalha, trabalha, mas os frutos são inevitáveis. Os frutos bons vêm de uma árvore boa, e os frutos ruins vêm de uma árvore má. Ainda que as duas sejam árvores, um vai produzir um bom fruto e o outro não. Gálatas 2, versículo 20, volta no 20 aí. Olha o que Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se Cristo vive em mim, quem é o Cristo? É o Cordeiro de Deus. Então quem vive em mim me leva a fazer as obras e dar os frutos de Jesus. Concorda comigo? Se Cristo vive em mim, automaticamente eu não sou bode, eu não consigo fazer coisas más, eu não consigo ser mal com o próximo, eu não consigo dar frutos ruins, porque a fonte que está em mim é boa, e a fonte é Cristo. A natureza se torna Cristo, e aí a nossa natureza já não se torna mais humana, mas uma natureza espiritual. Quando nós morremos para o mundo e nascemos para Deus e estamos vivendo para Deus, agora a partir desse momento a nossa natureza já não é mais mundana, ou seja, a minha raiz já não está mais nesse mundo. Então eu não posso mais ter atitudes ou dar frutos relacionados ao pecado, ao profano, entende? As minhas palavras mudam, as minhas atitudes mudam. Em Mateus 25:31 nós já lemos, diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Aqui nós anulamos agora os apontamentos. Aqui nós anulamos as fofocas, as acusações. Porque não somos nós que vamos olhar para alguém e dizer: olha, você não é cristão, você é falso profeta, você é bode. Não somos nós, é Cristo. A ovelha em nenhum momento ela chuta o bode para fora do rebanho. Quem faz isso é o pastor. Em momento nenhum a ovelha bate na outra por ser bode. Em nenhum momento um verdadeiro cristão ele chuta alguém para fora da igreja. Em nenhum momento um cristão faz isso. Um verdadeiro cristão ele ajunta. As ovelhas elas se ajuntam pelo cheiro e pela voz do pastor. Eu estava estudando também sobre as ovelhas, elas não conseguem distinguir entre um pasto bom e um pasto ruim. Aonde colocar ela vai comer. Quem distingue, quem vai dizer se o pasto é bom ou ruim é o pastor. É a liderança, é Deus através da liderança que vai dizer: olha, esse lugar aqui é bom, é disso que você precisa. Esse é o alimento que você tem que comer,
Não somos nós quem vamos definir, mas Cristo. E quando usa pessoas através de uma liderança. Eu quero te fazer uma pergunta. Você olhando para dentro de você, os frutos que nós estamos dando, são frutos bons ou frutos maus dentro da nossa casa, principalmente com a nossa família? Quais são os frutos que estamos dando? Eu quero ler 2 Coríntios 6,14. 2 Coríntios 6,14. E não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão há da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Ou versículo 16: que ligação há entre a santidade de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O Deus andar no meio, esta palavra aqui, para Deus estar no meio entre mim e o Mateus, eu preciso estar de acordo com Ele. Por que quando um casal briga, Deus não ouve a oração, nenhum dos dois? Porque não há acordo, e a partir desse momento também não há Deus. A partir desse momento Deus também não vai ouvir oração. Então, se eu estou andando com alguém, eu preciso estar de acordo, os dois precisam estar ligados em Deus. É por isso que a aliança no casamento não é só se casar no civil. Beleza, que está casado no civil, mas é preciso também ter uma bênção de Deus. Não é só morar junto, mas também ter uma aliança com Deus, para haver acordo. Não é sobre só ter uma amizade. Quais são as suas amizades? Falando com os jovens aqui. A pessoa que você anda, que você conta os seus segredos, ela também tem uma aliança com Deus? Ou é bode? Né? Tiago, eu já ouvi isso tanto, então por que não pratica, gente? Porque nós somos santuários e Deus anda em nosso meio. Versículo 17: por isso, retirai-vos. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles, e separem-se dos bodes, e separem-se deles. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Às vezes a gente quer que Deus nos recebe, mas Ele não nos recebe porque quem está do nosso lado, ou quem anda, não condiz com o que o Senhor ensina, não pratica o que o Senhor ensina. O diabo, assim como Deus envia homens para te ajudar, o diabo também investe, eu acabei de falar isso aqui, o diabo também investe em pessoas para te parar. Assim como, e ele não vai somente, às vezes a gente pensa assim, ó, aquele é meu inimigo, aquela pessoa não gosta de mim, é o diabo que enviou. E nem sempre ele vai enviar uma pessoa que não gosta de você para brigar com você. Pelo contrário, ele prefere enviar alguém que seja seu amigo para te trazer distração, não, vamos conversar sobre coisas boas. Ele vai colocar um relacionamento, alguém que vai dizer que te ama, que está apaixonado por você, alguém que vai ser o seu amigo. O diabo não está mais preocupado em tirar a pessoa do púlpito, ele está mais preocupado em subir no púlpito com ela. O diabo não está mais preocupado em fechar a igreja, pelo contrário, ele quer abrir igrejas que pregam um evangelho falso. Ele não está mais preocupado em te derrubar, ele quer que você ande num caminho errado, achando que está certo, enganando. Porque quando Moisés disse para Faraó, a gente quer sair para adorar, assim diz o Senhor, libere o meu povo para adorar no deserto. Não foi isso? E o que Faraó faz? Não, vocês não vão. Ele tenta impedir. E depois Moisés volta e fala, não,
Assim diz o Senhor. Aí vem as pragas, Deus começa a testificar que Ele quer tirar o povo de lá. Então o faraó aos poucos vai liberando. Não, então vai, vai, mas fica perto. Moisés, não, a gente vai adorar o Senhor. Não, então vai só os homens. Depois ele diz, vai só os homens. Deixe as mulheres e as crianças. Não, nós vamos com a nossa família. Se a minha família não vai adorar o Senhor, então eu não vou. Se nós vamos adorar, então que seja com a nossa família. Aleluia. E aos poucos ele vai liberando. Não, mas então vai e deixa os gados. Até que ele libere. Então o diabo ele vai tentando negociar com você. Ah, você quer adorar a Deus? Então vai adorar. Mas, né, vamos manter contato aqui com o mundo. Vamos manter contato com esse tipo de pessoa. Não, Moisés leva o povo para longe. Deus escolheu uma terra bem longe do Egito. Aquilo que Deus tem para nós não está no Egito. Aquilo que Deus tem para mim e para você não está no pecado, não está no jugo desigual. O que é um jugo? Era uma ferramenta que unia dois animais, 2 bois ou 2 cavalos, ou para arar a terra. E o jugo, ele só encaixa quando são 2 animais da mesma espécie. Quando são 2 animais iguais, do mesmo tamanho, que tem a mesma direção, o mesmo andado, senão não dá certo. Ou seja, ele está dizendo, se você quer caminhar com alguém, se você quer trabalhar com alguém, então trabalhe com pessoas que estão na mesma visão que você. Se você quer ter um companheiro, então tenha um companheiro que está na mesma visão que você, para que isso não venha prejudicar o vosso trabalho, o arar a terra, o fazer a obra de Deus. Deus está nos chamando. Eu quero ler também Apocalipse 3, versículo 15. Olha o que Deus diz para a igreja de Laodiceia: conheço as suas obras, que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Olha o versículo 16. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Entendendo? Ou seja, sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Tiago, que aonde você quer chegar? Ele está nos levando a tomar uma posição, mediante a amizades, mediante a relacionamentos, até mesmo sociedades, em que muitos costumam abrir uma empresa com sociedade, trabalhar com sociedade. E Deus está dizendo, olha, se é com alguém que não tem a mesma direção, então que não faça. Cuidado com certas pessoas que o próprio inimigo tem colocado perto de você, com palavras até às vezes legal, com uma mentalidade inteligente, mas que não carrega uma unção, que não carrega uma direção e que não está disposto a pagar o preço que você está. E é de nossa responsabilidade afastar desse tipo de pessoa. É da nossa responsabilidade identificar esse tipo de pessoa. E esta unção que nós carregamos, ela é sugada a partir do momento que nós começamos a ter um certo tipo de proximidade, porque é impossível a gente não trabalhar com pessoas do mundo, é impossível a gente não conversar com pessoas do mundo, mas a partir do momento que nós passamos a ter uma certa aliança, uma certa proximidade, nós começamos a ter uma certa amizade além do ponto, então nesse momento começa a se corromper dentro de nós os nossos bons costumes. E a minha pergunta, e esta palavra
quem são as pessoas que têm andado com você? Vão definir aonde você vai chegar. As nossas amizades definem a qualidade de vida que nós vamos ter. Tiago Brunet diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Então, mais uma vez eu venho com essa palavra direta. Tiago, eu já ouvi muito sobre isso. Pois é, a gente ouve tanto e não pratica. Às vezes a gente ouve tanto e aí chega amanhã, em um determinado momento, a gente não leva essa palavra em consideração. Que a unção de Deus e essa graça esteja sobre a sua vida. Que haja mesmo uma separação mediante a sua responsabilidade. Deus não vai te afastar desse tipo de pessoa. É você quem vai sair de perto. O único momento que Deus vai tirar e separar a ovelha do bode é no juízo final. Mas aqui Ele diz para você se afastar. Aqui Ele diz para você ficar longe. João vai dizer para você nem cumprimentar. Ele vai ser bem mais crítico. Nem cumprimente. João diz. Cuidado. Procure pessoas que têm a mesma visão, que estão debaixo do mesmo propósito. Fala para Deus, alinha pessoas na minha vida. É melhor, irmão, andar sozinho do que andar mal acompanhado. Peça para Deus alinhar pessoas certas na sua vida. Isso vai definir muita coisa. Ter pessoas que estão com vontade de fazer a obra vai fazer você ter vontade também. Aleluia. Suas amizades no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, sabe? Às vezes a gente fica tanto tempo ali vendo os stories e aquilo acaba te motivando. Que você vê tanta coisa, tantas pessoas ruins ali. Cuidado. É Deus trazendo um alerta para os nossos corações. Curve sua cabeça por um momento. Eu quero orar por você. Deus, assim como os sacerdotes ensinavam para que houvesse entendimento ao separar o santo do profano, Jesus, eu peço que esse entendimento venha do Senhor, para que possamos entender, meu Deus, aquilo que tem que ser separado na nossa vida, começando em nós, começando dentro de nós, Jesus. Eu não quero ser um bode, eu não quero ser um falso cristão, eu não quero ser alguém que simplesmente prega uma palavra e não vive. Jesus, eu quero ser verdadeiro, eu quero te adorar em espírito e em verdade, Jesus. Por isso, Deus, nos dê o entendimento e aquilo que nós temos que se afastar, Senhor. Aqueles que nós temos que bloquear no WhatsApp, bloquear nosso chip, nosso celular. Aquelas pessoas que nós temos que mudar de caminho, Senhor Jesus. Nos dê esse entendimento, Pai, de paralisar esse tipo de conversações, de paralisar esse tipo de amizades e relacionamentos. Coloca pessoas, meu Deus, no nosso caminho que venha contribuir para o nosso propósito, que venha semear no nosso propósito e não destruir o nosso propósito, que venha nos levar a ter mais sede e mais fome por Ti, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Você pode dar uma salva de palma para o nosso Senhor Jesus. Nós vamos ter um momento aqui com o pastor Gilberto, amém? Em nome de Jesus. Os casais que fizeram casados para sempre e vão receber a unção, né, nas alianças, no seu casamento, em que casaram no civil, né, e não receberam ainda a bênção da igreja, pode subir aqui, por gentileza, amém? São 3 casais, se eu não me engano, né, Keterson? São 2, né, o outro não. Tá, os 2 podem subir, vem cá, o Leandro e Joyce, Iago
Yara e nosso irmão Igor. Keterson tá. Keterson e Caroline, pode subir também. Em nome de Jesus. Eu vou ficar aqui. Débora. Débora, vem cá também. Cadê a Débora? Tá aí? Dois casais que vão receber as bênçãos das alianças. Glória a Deus pela decisão de vocês. Pode ficar mais à frente um pouquinho. Vou precisar de 2 voluntários para fotografar também. Cada um fotografando um casal aqui durante todo o tempo, para repartir com eles. 2 câmeras, mais uma. Isso. Ó, um só tá vindo, mais um aí, rapidinho. Vem com o celular, cada um fotografa um casal. Meus amados, como foi importante a decisão de vocês terem uma posição diante de Deus para a bênção das alianças. A bênção das alianças é uma das 4 bênçãos de um relacionamento conjugal diante de Deus. E isso é importante. E o que vocês estão fazendo vai trazer resultado para a vida de vocês, porque é Deus que vai estar abrindo as portas. Amém? A igreja crê nisso. Então eles estão fazendo diante de Deus. Isso que é o importante de tudo que está acontecendo. Agora as alianças pode colocar na mão. Isso. Aí as 2 na mão da esposa e o marido coloca a mão por baixo. Isso. Vamos dar um banho de óleo nessas alianças. Olha só isso, né? Não tem uma parte que não tenha óleo. Olha aí. Isso. Por falta de óleo que não vai ser a bênção, né? Isso, ótimo. Vou pedir que os casais líderes de grupo do casados fiquem atrás, impondo as mãos sobre eles. Eu convido a igreja também a ficar de pé, estenda sua mão para cá, pela importância e o valor desse momento. Deus Pai, Deus querido, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, que a Tua bênção, ó Deus, esteja sendo derramada sobre esses 2 casais, a chamada bênção das alianças, ó Pai. Colocamos diante de Ti, ó Deus amado, que eles tenham um propósito no coração, de estar diante da Tua igreja nesse momento, para selarem este pacto, ó Deus, esta aliança conjugal, diante de Ti. Diante de tudo que Tu tens para a vida deles, ó Deus, agora estão sendo abertas as comportas do céu sobre eles, para que venha se realizar os propósitos Teus na vida deles, ó Deus. Nós colocamos diante de Ti esses 2 casais, porque és Tu que vai fazer essa grandiosa obra que está destinada a eles neste tempo, com este propósito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja crê? Diga. Amém. Agora, os homens seguram a aliança da noiva, da esposa, né? Da esposa. E repitam comigo, vocês vão repetir, para que a igreja ouça, tá? Olhando bem nos olhinhos. E firme, como homem mesmo. Com esta aliança, diante de Deus e da tua igreja reunida, eu te prometo, minha querida esposa, ser fiel em todas as circunstâncias de nossas vidas, te amando, respeitando e andando em unidade contigo e Deus, todos os dias da minha vida. Dá um beijinho na aliança, coloca no dedo dela.
Agora ela. Ah, ele quer fotografar ali. Você já fotografou deles? Deu? Meninas, agora vão ser mais... Fala mais alto para que a igreja ouça, que eles falaram muito baixinho. Hoje, recebemos a bênção de Deus sobre nossas vidas, em aliança de casamento. Eu declaro o meu amor por ti, te recebendo como meu marido, com a certeza de que o nosso lar está agora completo. Prometo te amar e respeitar por toda a vida, até que a morte nos separe. Dá um beijinho na aliança e coloque no dedo dele. Finalmente agora pode dar uma picotinha. Salva de palmas para eles, olha aí. Obrigado, obrigado. Os olhinhos cheios de lágrimas, meus amados. Olha que benção, coisa mais linda, né? É emocionante, é gostoso e é isso que Deus quer. Glória a Deus. Amém, irmãos? Domingo temos o culto pela manhã, às 9 horas da manhã, à noite, às 18 horas. Amém? Convide alguém, traga a sua família para a gente celebrar ao Senhor. Glória a Deus. Pai, nos guarda, nos leva em proteção para os nossos lares, nos dá uma noite tranquila, um final de semana logo mais abençoado, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por este culto. Obrigado, meu Deus, por esses casais que estiveram aqui. Obrigado por essa palavra. Obrigado pelas ofertas, pela adoração que o Senhor nos levou a ter, Jesus, nesta noite. Que os teus anjos e que o teu Espírito, Deus, esteja sobre nós. Nós te adoramos e te exaltamos acima de todas as coisas. Que o amor de Deus, a paz e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todos possam dizer: se Deus é por nós, agindo Deus, quem pode nos salvar? Que Deus te abençoe, vá em paz, tenha uma boa noite.